A mão é o microcosmo da cabeça. É isso mesmo. Dando continuidade ao que eu falei no vídeo anterior, o vídeo O Poder Está nas Tuas Mãos, que eu ensinei uma simples técnica para você trazer essa energia para a palma da tua mão, para a ponta dos teus dedos, utilizando em conjunto o princípio da mentalização, tá? Para você realizar a cura aí que você precisa através dos pontos de acupuntura, utilizando os teus dedos. Tá? Vou continuar falando um pouquinho sobre a mão, porque eu acho um assunto bem interessante. E a mão, ela pode ser considerada, além de todo o poder que existe nela, né? Temos também em termos esotéricos, em termos de acupuntura, tá? Eu estou falando, ela pode ser considerada um microsistema. Ela pode, inclusive, através dos pontos dos canais regulares de acupuntura ou dos pontos extra de acupuntura, as mãos podem tratar diversos problemas que você pode ter em outras partes do corpo. Mas especificamente falando da mão e da cabeça, elas têm uma correspondência muito grande, porque através do sistema que a gente chama de imagem, nós projetamos a imagem da cabeça na nossa mão. E daí fica muito mais simples a utilização dos pontos de acupuntura se você relacionar eles à própria posição geográfica, tá? Da tua cabeça, tá bom? Por exemplo, eu já falei aqui nos meus vídeos também dos pontos emergenciais, que você pode ressuscitar uma pessoa que teve um colapso, um desmaio. São aqueles pontos que estão localizados nos cantos ungueais, nos cantos das unhas, tá? Ou até mesmo para simplificar, aqueles pontos extra que estão localizados abaixo da unha, tá? Então esses pontos, eles têm uma energia muito grande, uma energia muito dinâmica, e eles se correlacionam com o topo da cabeça, tá bom? Então essa parte aqui da ponta dos dedos seria o topo da cabeça. Daí essa força que esses pontos têm, e eles são utilizados em casos de AVC, por exemplo, tá? Para minorar, diminuir as consequências de um AVC, tanto para você acordar uma pessoa que sofreu um colapso, um desmaio, tá? Para maiores informações, dá uma olhada aí nos meus vídeos que eu estou falando sobre os pontos emergenciais, tá bom? Nessa região aqui, nós vamos encontrar, então, esta região aqui da nossa face, ou seja, localização dos olhos, nariz, boca e ouvidos. Nessa parte aqui da mão, os pontos de acupuntura que tem aqui vão ser capazes de tratar distúrbios da face relacionados à visão, nariz, boca, ouvido, tá bom? O próprio IG4, o ponto IG4, o quarto ponto do canal de energia do intestino grosso, que está localizado na parte carnosa, na parte carnuda aqui, ó, nessa parte aqui, ó, divide esse osso aqui no meio, tá? Metacarpo, você divide ele no meio, você vai encontrar o IG4 aqui. Ele é o ponto de comando, ele vai comandar as funções aqui da nossa face. Então ele é um ponto multiuso, além de ser um ponto de tonificação geral também, tá? Ele pode ser usado para distúrbios oculares, para distúrbios da boca, tá? Dor de dente, por exemplo, distúrbios da audição também. Então ele vai comandar a nossa face. Mas existem pontos mais específicos que ele, que você pode utilizar nessas situações, tá bom? Então, o IG4 também é um ponto muito interessante. Num dos vídeos que eu falei de rinite, sinusite. O IG4 seria a primeira escolha aqui no dorso da mão para você trabalhar casos de rinite, sinusite, justamente pela localização dele, tá bom? Que está nessa parte aqui, relacionado a essa parte aqui do nosso rosto, tá bom? Um outro ponto, e é esse o ponto que eu quero te falar hoje, é um ponto que, se você mora, por exemplo, numa região que é muito seca, tá? Um clima muito seco, você pode utilizar ele. Por quê? Porque quem mora em região muito seca, não é o meu caso aqui, que eu moro em Santos, a umidade relativa do ar hoje está para mais de 90%, é um clima bastante úmido, tá? Mas quem mora em um lugar muito seco, o clima vai influenciar, tá? No teu processo fisiológico aí, na tua fisiologia, tá bom?
e vai influenciar de uma forma até mesmo, pode influenciar até mesmo de uma forma negativa. Por quê? Num clima muito seco, o teu corpo, o teu organismo vai consumir muito mais fluidos, líquidos corporais do que uma pessoa que está numa região um pouco mais úmida, tá bom? Então esse ponto que eu quero te mostrar hoje, ele é o triplo aquecedor 2, ele está localizado, ó, bem aqui, ó, fecha a tua mão aí, ó, e ele vai estar localizado aqui, ó, entre o quarto e o quinto dedo, tá bom? Ele vai estar localizado aqui, ó. Esse é o ponto que você vai trabalhar quando você tiver pele seca, boca seca, olhos secos, tá? Então, nesses casos todos, o que está ocorrendo? Está ocorrendo um desequilíbrio interno entre os elementos do teu corpo, porque a medicina tradicional chinesa, o corpo reflete os elementos. Então, nós vamos ter refletido fogo, metal, madeira, água e terra. No caso dessa secura corporal que você está tendo, olho seco, aquela sensação de estar com areinha no olho, tá? Boca seca, isso tudo, o que está ocorrendo? Está ocorrendo um desequilíbrio entre o elemento água e o elemento fogo do teu corpo, tá bom? Esse é o ponto do triplo aquecedor. O triplo aquecedor é aquela função corporal que vai comandar os órgãos do nosso tórax. O triplo aquecedor, ele é muito mais uma função energética do nosso corpo do que um órgão propriamente dito. Ele pertence ao elemento fogo, tá? E o triplo aquecedor, ele vai estar dividido em aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Só para exemplificar rapidamente, tá? O aquecedor superior vai se relacionar com os pulmões e com o coração. O aquecedor médio vai estar o estômago, o baço. O aquecedor inferior vai estar a bexiga, por exemplo, tá bom? Então, o triplo aquecedor, essa função corporal, que eu já havia prometido falar dele, já estou falando dele nesse vídeo, tá? Ele é um canal de energia no nosso corpo que vai mobilizar, ele vai movimentar muito ti, muita energia. E além disso, a outra função dele, além de conectar todos os órgãos aqui, tá? Ele vai regular, ele vai controlar a passagem das águas. Então ele vai ter uma importância muito grande nesse sentido dos fluidos corporais, tá bom? E o nome desse ponto aí é Iêmen, e traduzido ele significa portão líquido. Isso quer dizer que você vai utilizar esse ponto nos casos em que eu mencionei, em caso de secura dos olhos, boca seca, tá? Até mesmo nariz seco também, ele vai ser um ponto que ele vai trabalhar essa questão, ele vai propiciar, como o próprio nome dele diz, né? Portão líquido, ele vai propiciar uma maior irrigação em termos de fluidos para essas áreas, tá bom? É uma das funções dele que é muito pouco explorada na prática clínica, mas é muito indicado nesses casos. Porque o triplo aquecedor 2, ele é muito utilizado em casos de dor de cabeça, você pode utilizar ele, dor de cabeça, tá? Questão dos olhos também, tá? Mas o pessoal usa muito ele, diz, a indicação principal dele hoje, tá? Seria para tratar o zumbido, tinito, tá bom? Embora a indicação, uma das indicações originais dele nos textos antigos, era um ponto que servia para tratar malária, tá bom? Mas essa questão que eu estou te falando, se você está com olho seco, boca seca, você pode utilizar esse ponto, por quê? Porque ele vai trabalhar essa questão aí do calor interno. Ele é o segundo ponto Shu antigo. Todo segundo ponto Shu antigo tem como principal característica eliminar, tirar o calor do corpo, tá? E utilizando o método da imagem, você vai ver que o triplo aquecedor, se você coloca ele aqui, ó, do lado da cabeça, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando justamente essa área que eu te falei aqui, tá bom? Você está trabalhando boca seca, até nariz seco, olho seco, tá? É um ponto muito bom para você trabalhar, que vai aliviar todos esses sintomas. E como você pode trabalhar? Você pega aquela arma mortal que você tem na sua casa, a tampinha da caneta Bic. Se você preferir trabalhar com a tampinha da caneta, você faz a estimulação dele lá.
Mas você pode e deve utilizar o seu dedo. Aí como que você vai fazer? Você pega o dedão e ó, aperta lá. A pressão deve ser uma pressão que você vai sentir uma dorzinha nele, tá? Não pode ser uma dor muito forte e nem muito fraca, para ele fazer o efeito necessário e suficiente para trabalhar todas essas questões aí. Esse ponto, ele vai ser o inimigo mortal daquela síndrome denominada síndrome de Sjögren, acho que é isso, é síndrome seca. É aquela síndrome que a pessoa nem consegue chorar, tá? A pessoa não consegue chorar porque tem um problema de glândulas aí, não vou nem entrar no mérito, tá? Mas a pessoa não tem essa possibilidade de chorar por causa desse distúrbio, dessa síndrome seca aí. E vai aliviar essa situação também, tá? Esse ponto também vai ser bom para dor de ouvido, tinito também, cabeça e olhos, tá bom? Dor de cabeça, olhos secos e boca seca, boca amarga. Ele vai trabalhar essa questão aí da tua reidratação corporal, tá bom? Essa era a dica de hoje. Meu nome é Fabiano. Meu telefone e meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Um forte abraço e acupuntura cura!